Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui quero comentar com vocês aqui uma revisão rápida, ligeira sobre o que rolou na Classic Physique no New York Pro, onde tivemos aquela batalha do Niall Darvin One Punch contra o Diego Galindo. E bom, como eu tinha comentado com vocês, eu acreditava realmente que o favorito para poder levar esse título era o Niall, por uma questão de realmente histórico ali deles, né? Já que ele ficou melhor colocado no Mr. Olímpia do que o Diego Galindo, só que foi uma batalha muito interessante, foi um show muito bom. Separei aqui algumas imagens, os trechos do confronto da final, para a gente dar uma olhada aqui. E seguinte, vamos ver. Colocar aqui os dois que tá mais em evidência, que foi realmente a batalha ali, o Diego contra o Niall. Como vocês podem ver, quando a gente olha principalmente aqui, ó, batendo aqui o duplo bíceps de frente, a gente pode ver como são duas linhas muito boas. O Diego Galindo, embora ele seja um cara pequeno de estatura, ele é um cara que tem uma largura de cintura escapular que é muito boa, é uma largura de cintura escapular que é muito imponente. Vocês podem ver como isso causa uma distorção, né, em relação à largura da cintura dele, porque ele já tem uma cintura que é muito estreita, só que como ele tem uma largura de cintura escapular que é muito boa, dá a impressão que a largura de cintura pélvica dele vai ficando ainda mais estreita. E aí o Niall já é um caso parecido, só que com um pouquinho de diferença, porque eu acho que se a gente for fazer um termo de proporção, o Diego, eu acho que ele tem uma largura de cintura escapular que é maior do que a largura de cintura escapular do Niall. Só que o Niall, ele é um cara mais alto, então evidentemente ele precisa, para ser proporcional, ter uma largura de cintura escapular que vai ser um pouco mais larga do que a do Diego Galindo. Então, só que o que dá o aspecto para ele ter uma largura de cintura escapular que é muito imponente é a cintura pélvica dele, que é uma cintura realmente muito estreita. E é impressionante o quanto ele conseguiu colocar de volume nessa dorsal do ano passado para esse ano. Olha o quanto que a dorsal dele cresceu, olha quão mais imponente tá essa dorsal. Só que um pequeno detalhe, tá? Eu não sei, a gente tem que ver em outras poses, tem que olhar com mais calma, mas eu tenho uma leve impressão que ele tem uma assimetria. Essa dorsal dele aqui não dá a impressão que ela é mais desenvolvida, que ela tem um pouco mais de largura do que a desse lado aqui. É uma impressão que eu tive olhando o show e depois analisando essas imagens com um pouquinho mais de calma. Eu quero que você deixe aí nos comentários se você também ficou com uma impressão parecida com essa. E vocês podem ver que a largura de cintura pélvica dele é tão estreita que ela é mais estreita do que o osso do quadril. Vocês estão vendo? Ó, aqui começa o osso do quadril. A cintura dele é mais para dentro do que o osso dele. O osso dele tá bem aqui. Isso é muito impressionante e para a categoria Classic isso é muito positivo para poder causar esse aspecto de ter realmente ali uma cintura muito fina. O que é prejudicial para ele é que basicamente faz com que ele tenha uma estrutura que seja uma estrutura que não comporte tanta massa. Ele colocar muita massa pode ser aquela estrutura que dá a impressão que está vazando, que tem muito mais massa do que ele dá conta, como acontece com alguns caras da 212. Bom, aí próxima pose pra gente dar uma olhada, ó, dando uma olhada aqui no duplo bíceps de costas, algo que é muito legal da gente dar uma olhada é o que? Primeiro, o Diego ele tem muito mais maturidade nas costas do que o Niall, isso tá evidente. Olha como aqui tem muito mais massa, como tem muito mais carne, muito mais, bife mesmo comparado com o Niall. O Niall, na minha opinião, ficou devendo nessa pose aqui. Ele tem um braço que é muito bom, com muita separação, um ombro muito bom também, tem um pico de bíceps aqui interessante, mas o pico de bíceps do Diego é melhor. Nessa pose aqui, eu acho que o Diego leva tranquilo. Ele veio com uma pose de costas mais completa, veio com uma largura da dorsal também aqui muito imponente, com muito detalhe, bem seco. Na primeira pose eu acho que o Niall levava, nessa pose aqui eu acho que o Diego leva com folga. Aqui já é uma pose que o Diego vai muito bem, ele preenche muito todos os espaços que tem, ele tem um glúteo e um posterior que é bom, só que o posterior dele não ficou tão pendurado, ó. Vocês podem ver como o posterior aqui desse amigo ficou mais pendurado, desse cara aqui também, o posterior desse cara que é absurdo, pô, mas é que ele já fez a pose um pouco mais agachado. Vocês veem que o Diego e o Niall aparentemente eles fizeram a pose um pouco mais em pé, eles não agacharam tanto para descer o posterior. Nessa pose aqui eu fico bem em dúvida entre os dois quem levaria. Eu acho que por um conjunto, talvez eu acho que o Niall leve, porque o Niall ele tem um peito que é um pouco mais
largo, né? E ele conseguiu mostrar melhor o peito, na minha opinião, em relação ao Diego, porque ele conseguiu dar uma virada maior. E sempre que eu escuto os árbitros comentando sobre essa pose, é importante que o árbitro consiga ter uma visão clara desse outro peitoral aqui. E eu acho que o Diego conseguiu, o Niall conseguiu virar melhor para poder mostrar esse outro peitoral. Mas assim, é gosto aqui, vai para cada um dos lados. Quem você preferir, tá justo. Aí a gente tem o duplo bíceps de costa, a gente já deu uma olhada, abdominais e coxa. Aqui, pô, olha como essa pose é uma pose que mostra muito bem a linha de cada atleta e olha como os dois ficam muito bem em comparação com os outros dois atletas que também são excelentes, tem um ótimo shape, só que não tem uma linha que é tão favorável. Aqui a gente tem um contraste claro daqueles shapes que foram feitos para a categoria e outros shapes que conseguem ser um pouco mais camaleônicos, eles conseguem se adaptar, competir bem na categoria, mas muito dificilmente vai ser os caras que vão estar ali dentro de um top 3, dentro de um top 5, porque precisa ter uma linha que é favorável para aquela categoria. E aqui a gente vê muito bem como eles têm uma caixa torácica muito grande, os dois. O Diego, ainda mais, como eu comentei com vocês, fica bem evidente isso, quanto que a largura aqui, né, de realmente, pô, osso a osso do cara é muito evidente, o Niall um pouco menos, mas a cintura compensa isso, e nessa pose aqui eu acho que poderia ir para qualquer um dos dois lados. Eu particularmente prefiro um pouco mais a pose do Niall, que o Diego acho que ele se encolheu demais, então acho que isso acaba deixando ele com um tronco muito curto, mas aqui também é gosto, eu acho que seria justo qualquer um dos dois para poder estar levando nessa pose. Aí a gente tem a pose clássica favorita, deixa que ele posar, que o Diego acabou fazendo duas, né? Ele fez aqui a pose do cavalo, aquela pose que fica muito legal, principalmente no Fábio Júnior. Ah, pausou. Aqui eu não consigo pegar o frame exato aqui que os dois estão fazendo. Mas a gente pode ver que aqui o Niall fez o monobíceps, que é praticamente a pose padrão favorita da Classic. Eu acho que deveria até ser uma pose obrigatória já. Na pose favorita, você faz o monobíceps e depois você faz outra. E o Diego fez aqui a pose do cavalo e depois mandou aqui a pose do arqueiro, que fica muito bem nele. Ele sabe muito bem que o ponto forte dele é muito essa parte posterior, né? O glúteo, o posterior de coxa, as costas. Então ele foca muito nessas poses e fica muito bem. Nessas poses clássicas aqui eu também acho que é gosto, vai para qualquer um dos dois lados. Então assim, resumo para o que eu tenho para falar para vocês aqui, do que eu posso dizer. Na minha opinião foi um resultado justo, o Niall acabar levando em cima do Diego, muito porque na minha opinião, a Classic ela é muito ganha pela primeira pose. Se você vai bem nas poses de frente, isso já te dá mais pontos. Mesmo que os árbitros falam que, não, o duplo bíceps de frente e o duplo bíceps de costas, eles têm o mesmo peso, minha percepção aqui, tá? Isso aqui é só a minha opinião, que não vale de merda nenhuma. Eu acho que sempre, quando você tem uma disputa muito empatada, quem foi melhor nas poses de frente vai ter mais chance de levar o título. Eu percebo por resultados que são muito parelhos, na maioria das vezes quem levou nas poses de frente tem mais vantagem. E aqui é evidente que o Diego ele é muito melhor de costas e o Niall ele é levemente melhor de frente, na minha opinião, e acabou favorecendo para o Niall. Mas como eu falei para vocês, o resultado poderia ir para qualquer um dos dois. Eu vou depois pegar o scorecard e colocar para vocês, para a gente dar uma olhada qual que foi a diferença de pontos, que eu acho que foi realmente muito acirrado. Ó, então pessoal, tô com o scorecard aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo, e é aquilo que eu falei para vocês, o resultado final foi 4 notas válidas para o Niall Darvin, né? 4 pontos. Então, basicamente, o que é que a gente teve? Tivemos 3 árbitros que foi considerado como nota válidas, onde um árbitro deu segundo lugar para o Niall e 2 outros árbitros deram primeiro lugar, somando 4 pontos, e o Diego Galindo seria o inverso. Um árbitro deu para ele o primeiro lugar e tivemos 2 árbitros que deram o segundo lugar. Por isso que no final ele somou 5 pontos e o scorecard é aquilo, quem menos pontos fizer, ganha. Se fosse uma vitória unânime do Niall, por exemplo, ele teria um total de 3 pontos, porque ele teria 3 árbitros com nota válida que colocou ele em primeiro lugar. Então, isso mostra como foi realmente uma disputa muito acirrada, que realmente ali era o voto de um árbitro mudar, que seria o suficiente para o Niall e o Diego ali já mudarem as suas colocações. Então,
mostra como realmente foi um show muito disputado, um show muito interessante e um show de altíssimo nível que valeu a pena demais ter acompanhado. E é uma batalha de dois caras que estão no topo do Mr. Olympia, né? Saiu o top 5, o top 6 se enfrentando e vai ser muito legal da gente ver no Pittsburgh como que vai ser outra batalha entre os dois. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esqueça de se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like também nesse vídeo para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Eu agradeço do fundo do coração você que assistiu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.